Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Qualquer horário pode assistir, os companheiros do MEFA. Vamos continuar nosso estudo da doutrina espírita, ainda falando de reencarnação. Hoje vamos tratar também tratando do retorno à vida, né? No encontro passado nós falamos um pouquinho do planejamento reencarnatório. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui também da união da alma ao corpo. Hoje esse encontro vai ser dividido em duas partes. Hoje a gente vai falar da primeira parte. Como de costume, né, vamos elevar o nosso pensamento aos espíritos superiores, ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, pedir discernimento para que a gente possa usufruir desse momento com bastante serenidade, que possamos compreender as palavras ditas pelos bons espíritos através dessa doutrina tão libertadora. Que assim seja. Então, vamos lá, reencarnação, retorno à vida corporal, união da alma ao corpo. Então, hoje a gente vai iniciar a explicação sobre o processo da união da alma ao corpo. Então, como ocorre, né? O espírito está na erraticidade, como que ocorre esse processo do corpo lá, né? Do espírito lá se vincular ao corpo, né? No útero materno. Então, vamos iniciar a análise desse tema. Esse tema, união da alma e do corpo, ele está tratado no Livro dos Espíritos, né, como não poderia deixar de ser, entre as questões 344 até a questão 360 do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai fazer a leitura de alguns pontos já, e aí também vamos falar um pouquinho do livro que é Espiritismo, também tem uma parte que trata deste tema, e também da Gênese, também trata deste tema também, né? Então a gente hoje está vendo dois livros do Pentateuco Kardecista e também o que é Espiritismo também, que é um livro de Allan Kardec, né, que é mais um resumo da doutrina espírita. Vamos lá. Então o que nos indaga a questão 344 do Livro dos Espíritos? Em que momento a alma se une ao corpo? Então qual que é o momento? A união começa na concepção, mas só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então essa união se começa na concepção. Tá? Só já adiantando, né, a gente provavelmente vamos tratar desse sistema também um pouco mais para frente, mas já bem claro que a doutrina espírita ela condena o aborto, tá, pessoal? Porque há entendimento, em razão da resposta, que essa união do espírito com o corpo já se dá na concepção, tá? Mas a própria doutrina tem algumas questões sobre essa, né, entre a vida da mãe e da criança, e a doutrina também trata esses temas. Mas só adiantando já para esse caminho aqui, ok? Questão 345, o que ela nos diz? É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? Então está perguntando o quê? Tem como mudar, né? O espírito está ali e fala, agora não quero mais, vou mudar, tal. Então o que os espíritos responderam? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então já tem um espírito ali designado, tem como fazer uma troca, né? Vamos substituir aí, igual o jogador de futebol, vamos trocar, não dá. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, de repente, o próprio espírito acaba desistindo, né, daquela prova que ele vai vir aqui. Ele não tem força suficiente para cumprir essa prova e acaba desistindo. Aí ocorre o que a gente chama de aborto espontâneo, né? A criança acaba abortando, né? A criança não vinga, como foi aqui na resposta dos espíritos. A pergunta, né, lá a gente trata como pergunta 116 de o que é o Espiritismo, também trata um pouquinho desse tema. O que é o Espiritismo? Ele, na pergunta 116,
ele diz o seguinte: como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Então, mais ou menos no mesmo sentido aqui, qual o momento que ocorre essa união? Desde a concepção. Então, aqui, ó, que o Espiritismo responde a mesma coisa que o Livro dos Espíritos. A concepção ocorre, a união ocorre desde a concepção. O espírito, ainda que errante, ou seja, no mundo, na erraticidade, no mundo espiritual, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Então, a partir do vai passando as semanas, esse laço vai se estreitando. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Então, pessoal, o reencarne não é uma coisa confortável para o espírito, tá? Se a gente aqui fica muito preocupado em morrer, né, como que vai ser a passagem do desencarne, o encarne também não é questão muito agradável. Então, voltando aqui, desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa, o espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias senão gradualmente. A partir do momento em que a criança começa a respirar, a união então é completa e definitiva. Então, a união se inicia na concepção e finaliza com o nascimento, né, da criança com vida. Aí ali se finaliza. E já deixa bem claro que não é muito claro, não é muito confortável e que você o espírito perde a consciência, né? Também tem aquele processo de esquecimento, tá? A questão 351 do Livro dos Espíritos, também aí dando continuidade a esse tema, nos ensina o seguinte: o que foi indagado por Kardec. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Então, esse intervalo aqui que mais ou menos a gente já tratou ali. Mais ou menos, conforme um ponto que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, é no processo de reencarne que se apaga, né? Que essas lembranças do passado serão apagadas para você iniciar uma nova jornada. Claro que a intuição, tudo, a gente já falou disso em outras oportunidades. Se você, né, conseguir chegar ao ponto de fazer a autoanálise, né, a autorreflexão, você vai se deparar com essa necessidade, com essa compreensão de que você tem as intuições, né, das suas fraquezas, tudo, e até das suas habilidades que já vêm se acumulando de outras vidas para lidar com as vicissitudes, né, desta encarnação. Tá ok? Então, o espírito, pessoal, ele, em razão dessa lembrança, do apagamento das lembranças do passado e dessa confusão, ele não presencia seu nascimento. Lá na Gênesis, isso fica bem claro. Olha o que diz aqui o livro A Gênesis, no capítulo 11, que é itens 20 e 21. Então vamos lá, A Gênesis, capítulo 11, itens 20 a 21. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação de espírito, desde que esse é apanhado no laço fluídico que o prende a um germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia seu nascimento. Então você não presencia, você perde a consciência ali. Então você vê que aonde nós estudamos na doutrina, né, nessas três obras, elas acabam uma complementando o ensinamento da outra. Isso, né, veio lá primeiro com o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o que o Espiritismo vem complementar esse ensinamento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se devolve à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhe hão de servir às manifestações. Então, o espírito não presencia o nascimento, né? Você fica ali inconsciente.
Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas. Então, quando você já recobra a consciência, já nasceu a criança, o espírito está recobrando a sua consciência, ele já esqueceu do passado. Entretanto, olha que legal aqui, você não perde as faculdades e qualidades e aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência, que, voltando à atividade, vão ajudá-la a fazer mais e melhor do que antes. Lembre-se, no Espiritismo, né, o Espiritismo nos ensina que nós espíritos o espírito não regride. A cada reencarnação você pode ficar estacionado milênios, mas você não regride. E quando você renasce, essas aptidões que você já adquiriu em outras encarnações vão lhe ajudando. Eu nasci já numa geração que jogou videogame, né? Na hora que eu li isso, eu lembrei até desses joguinhos de videogame, que você tem um bonequinho, que você é o personagem, às vezes o personagem tá lá no joguinho, né? E aí o personagem morre. Quando você volta com o personagem tá com todas as acumulações que você já teve. Às vezes você adquiriu coisas pro personagem, subiu de nível com o personagem. Quem joga videogame sabe disso. E o personagem renasce, né? Você usa a sua vida lá do joguinho, ele renasce com as aptidões e qualidades que ele foi adquirindo durante a jornada do jogo. É mais ou menos o que a doutrina nos explica aqui. Interessante isso. Continuando, ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. Então, evidente, a sua capacidade de aptidão, tudo vai de acordo com suas reencarnações anteriores. O seu renascimento é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Questão de esquecimento. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como uma lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliando pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Então, quando você retorna, aí você vai relembrar o seu passado. Então, voltando, pessoal, o esquecimento, né? Aqui novamente trata do esquecimento, é uma bênção divina, é a possibilidade de você iniciar essa nova partida, né? Sem trazer amargores de outras reencarnações. Aquela história, se você está se encarnando numa família e você se descobre depois que o seu pai é um problema que em outras vezes anteriores você matou ele te matou, um usou de barbáries números com o outro, um abusou do outro, como que nessa reencarnação, se você tem toda essa bagagem negativa, se tivesse essa lembrança, você ia conseguir se resolver com ele? Então, por isso, o esquecimento é uma lembrança divina, tá? É uma oportunidade divina, esse esquecimento. Então, você ao renascer, você vai perder a consciência desse, e quando você redobrar, você vai esquecer do passado, mas suas aptidões tudo vão estar ali intrínsecas no seu perispírito te ajudando. Mas de que maneira, né? Qual que é o elemento que opera essa união do espírito com o corpo? O laço fluídico que prende o espírito ao corpo é o próprio perispírito, que é semimaterial. Nós já falamos do perispírito aqui. Então, qual que é? O que faz o espírito ficar preso nesse corpo aqui? Qual que é a matéria? É o perispírito. E aqui o item 17 e 18, né, do capítulo 11 da Gênesis, que a gente acabou de fazer a leitura dos itens 21, explicam isso também. O item 17 do capítulo 11 diz o seguinte, livro A Gênesis, tá? O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Então o Espiritismo explica como ocorre. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável o intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, nessas circunstâncias, sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido apreensível pelo pensamento.
torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Então, é o perispírito que faz essa junção do espírito com a matéria. É esse fluido semimaterial. O fluido perispírito constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Serve-lhe de fios condutores aos nervos, como no telégrafo ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Então o perispírito que vai fazer todo e aí ainda trabalha conjunto. Quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixe de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então o perispírito se depreende molécula a molécula conforme se unira, e o espírito é restituído à liberdade. Assim não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, a morte é que determina a partida do espírito. Então aqui também está falando do desencarne, né? Como que ocorre também, se há o perispírito vem ligando molécula a molécula para o encarne, é o que ocorre no desencarne. Dado que um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha instinto ao corpo, provando evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Então, pessoal, é através do perispírito que ocorre essa junção, ok? Então hoje a gente, né, vamos ficando por aqui, né, nessa primeira parte da união da alma ao corpo, tratando da reencarnação. No próximo encontro nós iremos dar continuidade. Enquanto passar nós não lemos, né, Jesus da Atualidade, mas hoje vamos ler para que a gente possa dar continuidade à leitura dessa obra tão bacana. Novamente sugiro que todos aí busquem essas obras, né, da Joana de Ângeles, pelo espírito do Divaldo, né, que trata aí dessa questão, várias questões de ajuda, né, que é a série psicológica Joana de Ângeles. A gente está lendo o volume 1, tá? Jesus da Atualidade é o volume 1 desse compêndio. Jesus e sofrimentos. Quando procurado pelos portadores de enfermidade, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde ou criam que ele os poderia curar. Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer. Completando-se um no outro, tornaram-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em realidade dela o portador. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos, geradores do distúrbio que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou medo de assumir responsabilidades novas perante a vida, desse modo arrebatando as cadeias da revolta persistente, da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Quem quer investe, e ao fazê-lo age de forma a colher os resultados almejados. Então, pessoal, não basta só crer, tem que querer. O crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que o façam desabrochar-se, enriquecendo de força e vida a vida. Há uma crença automática, natural, herança
típica das gerações passadas, que induz a aceitação dos fatos, das ideias, experiências, sem análise racional. Existe aquela outra, que é resultado da elaboração da lógica, das evidências dos acontecimentos com os quais a ação inui. Cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Então, pessoal, tem que... não basta só querer, também tem que crer. Muito obrigado. Continuem na paz do nosso Mestre Jesus. Espero que todos estejam firmes nos estudos. Não é fácil, a gente tem que dedicar um tempo, né, buscar um equilíbrio para esse momento, mas é importante. Sempre reforçando, fazer leituras edificantes é uma ótima forma de a gente fugir um pouquinho. Fugir não, dar um tempo, né, dessa realidade terrena que muitas vezes é bastante cruel para todos nós. Que Jesus continue nos abençoando hoje. Sempre um abraço a todos. Até o próximo encontro.